Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI e nessa aula a gente vai aprender a função DateDiff no Power BI, que ela serve para basicamente calcular a diferença entre datas, e nessa aula a gente vai ver uma aplicação prática fazendo uma análise de pagamentos vencidos, para a gente saber quais são os pagamentos que estão vencidos há 15 dias, quais são os pagamentos que estão vencidos de 15 a 30 dias, mais de 30 dias, para a gente saber exatamente quais são as pessoas que estão inadimplentes e a gente poder cobrar, fazendo uma análise aqui na prática dentro do Power BI. Então, para a gente começar, não esquece de baixar o material da aula que está aqui na descrição. E se você quer mais conteúdos práticos de Power BI, mais conteúdo de fórmulas, análises, práticas do Power BI, deixa o like aqui embaixo, porque assim eu sei que é um tipo de conteúdo que você quer que a gente traga mais e assim a gente faz mais vídeos nesse sentido. Então, simbora para o conteúdo de hoje. Então é o seguinte, eu estou aqui com o Power BI em branco na minha frente, mas eu estou aqui com a nossa base de dados em Excel, que vai ser a nossa base de dados de movimentações financeiras para a gente justamente conseguir fazer essa análise de pagamentos vencidos que a gente tem que cobrar do Power BI. Então como é que vai funcionar aqui a nossa base de dados, só para a gente saber as informações que a gente vai ter para trabalhar lá dentro do Power BI. Na primeira coluna tem o número da nota fiscal que a gente está recebendo, o nome da pessoa ou da pessoa física ali que está sendo representada, o tipo de pessoa, se é pessoa física ou se é pessoa jurídica, o município daquela pessoa, qual que é o valor devido naquela nota fiscal, e aí a gente vai ter informações de 3 datas diferentes, que primeiro é a data de emissão da nota fiscal, depois a data de vencimento do pagamento e a data em que a pessoa efetivamente pagou. E alguns detalhes importantes sobre essa base de dados. Você vai reparar que no seu arquivo, se você abrir essa planilha de Excel, as datas vão estar diferentes para você do que estão para mim. Por quê, Alon? Porque essas datas, dentro dessas datas, ao invés de colocar uma data fixa, eu coloquei uma data dinâmica, que essa data vai variar de acordo com o dia que você abrir a planilha. Mas, Alon, por que você colocou uma data dinâmica? Porque, como a gente vai calcular os pagamentos atrasados, eu quero que você consiga fazer a análise certinha, independente de quando você assista esse vídeo. Porque se eu deixasse as datas fixas aqui, todos os pagamentos iam estar atrasados, por exemplo, há mais de 30 dias. Não ia ter nenhum pagamento atrasado de 0 a 15 dias, de 15 a 30, de 30 a 45. Só tudo estaria atrasado no máximo limite possível. Então, para você conseguir fazer esse conteúdo e assistir essa aula, independente de se está assistindo essa aula hoje, quando eu estou gravando a aula, ou amanhã, ou daqui a um ano, vai funcionar igual para você. Então, o que você tem que fazer é abrir o arquivo de Excel para ele atualizar as fórmulas, e aí ele vai basicamente fazer, a partir da data que você está assistindo, ele vai calcular o restante das datas aqui, beleza? Show de bola. Então, tem a data de emissão da nota fiscal, a data de vencimento do pagamento, que sempre é 30 dias depois, no caso aqui da empresa, sempre 30 dias depois da emissão da nota fiscal, e a data em que a pessoa pagou. Só que aqui a gente vai ter algumas situações. Pode ter a situação em que a pessoa já pagou, e aí eu não preciso fazer análise nenhuma, se está atrasado ou não, porque a pessoa já pagou. Ou tem o caso da pessoa que ainda não pagou. E se a pessoa ainda não pagou, tem 2 opções. Ou ela ainda não pagou, mas está no prazo, ela ainda tem alguns dias para pagar, ou ela ainda não pagou e já passou do prazo. Aí ela vai estar atrasada, eu vou ter que ver em qual categoria ela se encaixa. Se ela está atrasada de 0 a 15 dias, de 15 a 30 e assim por diante. Então, essa é a base de dados que a gente vai ter. Vamos fechar o nosso arquivo de Excel. Vamos importar esse arquivo lá para dentro do nosso Power BI. Então, vou abrir aqui o nosso arquivo de Power BI, importar da pasta de trabalho do Excel. Vou clicar aqui no arquivo de movimentações e vou abrir. Maravilha, abriu aqui as opções para a gente, e aí a gente tinha aquele arquivo chamado de movimentações. Dentro do arquivo chamado movimentações, tinha uma planilha chamada de pagamentos. Então, é essa planilha que eu vou marcar. Vou clicar aqui na caixinha para marcar que eu quero trazer essa planilha. E aí, geralmente, aqui dentro do Power BI, lembra que geralmente a gente clica no transformar dados para editar essa planilha. Mas como aqui o foco é a gente fazer análises, fórmulas, eu já deixei essa planilha num formato que não tem nada para editar. Ela já está toda perfeitinha, já está toda bonitinha, sem precisar de nenhum ajuste, nenhuma edição. Então, eu vou clicar aqui direto em carregar para levar essa planilha aqui para dentro do nosso Power BI. Perfeito, então carregou aqui a planilha para dentro do nosso Power BI, vamos dar um pulinho na guia dados para visualizar as informações. Então, aqui já está toda a tabela bonitinha com todas aquelas colunas que a gente viu lá dentro do Excel, já estão aqui. E o que a gente vai querer fazer? A gente vai basicamente querer saber quais são os pagamentos que estão atrasados, quanto atrasados eles estão, de 0 a 15 dias, de 15 a 30, de 30 a 45 ou acima de 45. Então, a gente vai dividir em categorias. Primeira coisa que eu quero te mostrar é como que a gente faz para calcular qual que é a diferença entre 2 datas. Então, para calcular a diferença entre 2 datas, a gente vai justamente vir aqui na opção de nova coluna, porque eu quero criar uma nova coluna para saber a diferença entre a data de hoje
e a data do vencimento, para saber há quanto tempo passou a data do vencimento do pagamento, para saber se a pessoa está atrasada 1 dia, 2 dias, assim por diante. Ah, Alon, mas nem todo mundo está atrasado porque teve gente que já pagou. Vamos, por enquanto, só ver como é que funciona a fórmula para a gente conseguir fazer isso. Então, vou chegar aqui na barra de fórmulas, vou dar um zoom nela, e aí vou dar um nome aqui para a fórmula, por exemplo, vou dar um nome para a coluna de diferença. Beleza, diferença. E aí vou colocar aqui a fórmula DateDiff. DateDiff, vou abrir o parênteses. Como que funciona essa fórmula DateDiff? Essa fórmula DateDiff, ela basicamente vai te pedir a data inicial, a data final e qual é o intervalo que você quer saber a diferença. Como assim o intervalo, Alon? Se você quer saber a diferença entre essas datas em número de dias, em número de semanas, em número de meses e assim por diante. Então vou colocar aqui, por exemplo, olha só, a data do vencimento como data inicial, data do vencimento, vírgula. E aí a data final que eu quero saber a diferença é o dia de hoje. Então vou colocar aqui today, que é justamente a fórmula do Power BI para calcular o dia de hoje. Vírgula. E aí agora ele vai pedir um intervalo. Alon, de qual intervalo você quer saber a diferença entre essas duas datas? Em número de dias, número de horas, minutos, número de meses, número de trimestres, segundos, semanas ou anos. Então, você tem várias opções aqui. No caso, a gente quer saber a diferença em dias. Então, vou colocar aqui a fórmula day, fechar o parênteses e dar enter aqui agora. Ah, Alon, mas para fazer a diferença entre datas aqui, para saber a diferença entre o dia de hoje e a data do vencimento, não teria um jeito mais fácil? Tem um jeito mais fácil que é simplesmente você, dentro da fórmula, colocar assim, ó, today menos a data do vencimento. Te daria o mesmo resultado. Mas o legal aqui da fórmula DateDiff é que ela justamente tem várias opções para você poder calcular a diferença em dias, a diferença em meses. Então, por exemplo, aqui na hashtag, a gente já fez análises usando o DateDiff, só que calculando a diferença em meses, justamente para a gente saber, por exemplo, a pessoa fez uma compra e parcelou em 10 meses. Então, eu quero saber se já deu o prazo dela pagar as 10 parcelas. Então, se já passaram 10 meses desde que ela comprou. Porque aí, se ela já conseguiu completar todo o pagamento dela e já passaram as 10 parcelas, beleza. Agora, se já passou o tempo das 10 parcelas, mas ela ainda não completou tudo que ela tinha que pagar, quer dizer que ela está inadimplente. Faz sentido? Porque ela teve tempo de pagar todas as 10 parcelas, mas ela ainda não completou o total que ela tinha que pagar. Quer dizer que alguma coisa faltou pagar ali no meio. Então a gente já sabe que aquela pessoa está inadimplente, aquela pessoa não pagou tudo ainda que ela deveria. Então por isso que a gente usa a fórmula DateDiff, tanto para diferença em dias, em meses e assim por diante. Show de bola! Então, coloquei aqui a fórmula DateDiff, ele já vai me dizer qual que é a diferença. Por exemplo, ó, entre a data do vencimento, nesse primeiro caso aqui, a data de hoje, tem 6 dias de diferença. Aqui, para o segundo dia, com relação a hoje, tem 5 dias. Então, estou gravando essa aula no dia 10 de março. Por isso que ele está colocando aqui esses números certinho. Ah, Alon, tem alguns números negativos. Sim, os números negativos é porque a data de vencimento ainda não chegou. A data de vencimento ainda vai chegar. Mas não tem problema, isso aqui era para mostrar a fórmula DateDiff. O que eu quero fazer agora com essa fórmula? Basicamente, eu vou querer saber, por exemplo, se a pessoa está atrasada ou se a pessoa não está atrasada. Como que eu sei se a pessoa está atrasada? Presta muita atenção. A pessoa está atrasada se ela não pagou, obviamente. Então, quem pagou não tem nem por que fazer análise. Quem já pagou aqui não está atrasado. Agora, para a pessoa estar atrasada com o pagamento, tem 2 condições. Primeira condição, a data do pagamento tem que estar vazia, porque se a data do pagamento está vazia, quer dizer que ela ainda não pagou. Só que a segunda condição, não adianta só a data do pagamento estar vazia. Além da data do pagamento estar vazia, para a pessoa estar atrasada, a diferença entre dias tem que ser positiva. Como assim a diferença tem que ser positiva, Alon? Olha só, a diferença positiva entre o dia de hoje e a data de vencimento quer dizer que o vencimento já passou. O vencimento que ainda não passou, a diferença está negativa, tá vendo? Olha só, estou gravando a aula no dia 10 de março. Então, no dia 10 de março, que vai vencer ainda faltam 5 dias para vencer. Então, ainda não venceu, por isso que está negativo, porque ainda faltam dias para chegar nesse vencimento, a pessoa ainda tem tempo de pagar normal. Agora, por exemplo, essas 2 pessoas aqui, olha só, essas 2 pessoas, o pagamento já venceu, porque eu estou em março, o pagamento venceu em 17 de fevereiro ou 12 de fevereiro, a pessoa ainda não pagou e já passaram aqui, ó, 26 dias, 21 dias do pagamento e a pessoa ainda não fez o pagamento. Então, essas 2 condições. Se o pagamento estiver vazio e a diferença for maior do que 0, ou seja, se tiver vencido já o pagamento, quer dizer que a pessoa está atrasada. Vamos tentar, então, pegar essa fórmula que a gente fez da diferença e vamos fazer uma análise. Se a diferença for maior do que 0 e o pagamento estiver vazio, então quer dizer que a pessoa está
atrasado. Como que a gente consegue fazer essa fórmula aqui? Então, a gente vai querer fazer essa condição. Se atender as condições, está atrasado. Caso contrário, quer dizer que a pessoa não está com pagamento atrasado. E vamos fazer de uma forma mais simples. Ó. Eu vou deletar essa fórmula e vamos fazer uma fórmula aqui do zero para a gente saber se a pessoa está atrasada ou não. Então, eu vou colocar a fórmula, vou chamar ela de atrasado, ponto de interrogação, sinal de igual. E aí, uma coisa legal que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode, ao invés de chegar aqui e fazer uma fórmula super complexa, colocando date diff, com a fórmula if para avaliar a condição, tudo meio embolado, tudo misturado, a gente pode organizar a nossa fórmula usando o que a gente chama de variável. O que é variável? Nada mais é do que um nome que vai guardar alguma informação. Então, por exemplo, eu posso criar uma variável chamada de diferença, variável diferença. E dentro dessa variável diferença, eu vou guardar o número de dias que se passaram desde a data do vencimento, que é justamente usando aquela nossa fórmula dateDiff. Então, vou colocar aqui dateDiff, entre parênteses, qual que é a data inicial que eu quero calcular? Data do vencimento. Perfeito. Vírgula, qual que é a data final? A data final é hoje, today. Vírgula, qual que é o intervalo que eu quero analisar? Diferença de dias. Então, vou colocar aqui day, fecha parênteses, pronto. Então, a nossa variável diferença, esse nomezinho diferença já está guardando a informação de qual que é a diferença, quanto tempo se passou desde a data do vencimento, beleza? Alon, show, curti essa parada de variável. Só que agora, quando eu uso variável, como é que eu faço? Porque agora eu quero saber se a diferença é maior que zero para saber se a pessoa está atrasada ou se não. Então, é o seguinte, quando a gente usa essa variável, sempre que a gente vai terminar a fórmula de calcular o que a gente quer fazer, a gente coloca aqui embaixo um return. O que é esse return? É basicamente eu estou falando aqui para o Power BI, falando, ó, Power BI, terminei de criar as minhas variáveis, agora eu vou partir para a fórmula final que eu realmente quero calcular. E a fórmula vai ser uma condição para saber se ele está atrasado ou não. Então, vou colocar aqui a fórmula if para avaliar a condição. E aí, dentro da fórmula if, primeiro ele pergunta assim, qual que é o teste lógico? E aí lembra, para a pessoa estar atrasado, tem as duas condições. Condição 1, pagamento tem que estar vazio, data do pagamento vazia, quer dizer que a pessoa não pagou ainda. E segunda condição, a diferença tem que ser maior que zero, que quer dizer que a data de vencimento já passou. Show? Então, vou colocar aqui, primeira condição, data de pagamento tem que ser igual a vazio. Como é que eu coloco vazio no Power BI? Tem uma formulazinha, que é a fórmula blank, que ela verifica se o valor está vazio ou não. Show! Só que tem duas condições que têm que ser atendidas ao mesmo tempo para a pessoa estar atrasada. O que eu vou fazer então? Para colocar duas condições, a gente usa o e-comercial duas vezes, que eu consigo colocar duas condições dentro da fórmula if. Então, se a data do pagamento estiver vazia e a diferença for maior do que zero, Alon, como é que eu sei a diferença? Eu já calculei aqui. Então, essa variável chamada diferença já consegue armazenar o valor bonitinho para mim. Então, vou colocar aqui, ó, diferença, e aí repara que ele já consegue identificar o nome da variável que eu usei. Então, diferença for maior do que zero, vírgula, o que eu quero fazer? Eu quero escrever sim, quer dizer que a pessoa está atrasada porque já passou o vencimento e ela ainda não pagou. Então, vou escrever, entre aspas, a palavra sim. Caso contrário, ou seja, se ela já tiver pago ou se ainda não tiver chegado a data do vencimento, ela não está atrasada, ela está tranquila, ou ela já pagou, ou ela está dentro do prazo. Então, vou colocar aqui não. Caso contrário, ela não está com pagamento atrasado. Vamos dar um ok, vamos ver se funciona direitinho. Perfeito, ele calculou agora e criou essa nossa coluna de atrasado. E, por exemplo, vamos analisar para ver se está certinho aqui. Esses dois primeiros pagamentos estão atrasados? Não, porque eles já fizeram o pagamento. Esses dois próximos pagamentos aqui estão atrasados? Sim. Por quê? Porque eles estão com a data de pagamento em branco e também já passou há muito tempo a data de vencimento. Agora, esse aqui está em branco, mas não está atrasado. Por quê? Porque eu estou gravando essa aula aqui no dia 10 de março. Mas ainda tem 2 dias para a pessoa pagar. Então, ela ainda não pagou, mas não tem problema porque ela ainda está dentro do prazo. Então, perfeito, bonitinho aqui, colocou se está atrasado ou não para a gente. E agora o que a gente vai querer fazer? Muitas empresas, elas separam em categorias. Então, eu quero saber se o atraso é de 0 a 15 dias, de 15 a 30, de 30 a 45 ou acima de 45 dias, para a gente saber o nível de atraso, digamos assim, daquele pagamento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova coluna aqui no Power BI e essa nova coluna vai dizer para a gente qual que é a categoria do atraso, entre 0 a 15, de 15 a 30 e assim por diante. Então, eu vou clicar aqui em cima na opção de nova coluna e aí, dentro aqui da nova coluna, duas coisas que a gente vai precisar calcular. Primeiro, a gente vai precisar calcular de novo qual que é a diferença, para a gente saber o nível de atraso, se a pessoa atrasou 15 dias, 30 dias e tal, então a gente vai precisar saber a diferença
entre a data do vencimento e a data de hoje. E segundo, a gente vai precisar também fazer uma condição para saber se a diferença é de 0 a 15 dias e assim por diante. Show! Então vamos lá. Vou chamar essa coluna aqui de categoria atraso. E aí, primeiro, se a gente vai precisar calcular a diferença, vamos criar uma variável para facilitar aqui. Então, vou chamar aqui de variável diferença de novo. Ah, Lom, mas a gente já criou uma variável de diferença na outra fórmula, não poderia reaproveitar? Não, porque a variável de diferença ela é específica só daquela fórmula. Você não consegue reaproveitar uma variável em outras fórmulas, beleza? Então, vou colocar aqui variável diferença é igual a dateDiff, data inicial é a data de vencimento, data final é o dia de hoje, today, vírgula, o intervalo que eu quero calcular é a diferença de dias. Então, day, fecha parênteses. Agora, para a gente calcular a nossa fórmula, vou colocar aqui o return. Só que agora, o que eu quero fazer? Eu quero calcular se a pessoa está atrasada de 0 a 15 dias, de 15 a 30, de 30 a 45 ou acima de 45. Mas eu não posso chegar para todo mundo e falar que ele está atrasado de 0 a 15 dias. Por quê? Eu só vou colocar qual é a categoria de atraso dele se a pessoa estiver atrasada. Então, por exemplo, essa pessoa aqui, faz sentido eu colocar qual que é o nível de atraso dela? Não, porque ela não está atrasada. Então, eu quero deixar esses valores aqui em branco, beleza? Eu só quero cadastrar a categoria de atraso se a pessoa estiver atrasada. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou colocar aqui if, e aí vou analisar se a pessoa está atrasada. Então, vou colocar aqui se atrasado, ou seja, se a coluna de atrasado for igual a sim, o que eu quero fazer? Vírgula. Aí sim eu vou fazer a minha fórmula para justamente calcular qual que é a categoria de atraso. Show de bola. E aí, para a gente organizar a nossa fórmula, já que a fórmula a gente vai ter que testar várias condições, se está entre 0 e 15, entre 15 e 30, vamos pular uma linha apertando o Shift Enter. Beleza. E aí, eu vou até apertar o atalho Tab. Por que eu vou apertar o atalho Tab? Porque aí agora ele vai pular, ele vai deixar um espacinho, porque a gente vai ter que começar uma nova fórmula if. Por que eu vou ter que começar uma nova fórmula if? Porque agora eu vou querer saber se a pessoa está atrasada até 15 dias. Ou se a pessoa está atrasada até 30 dias, ou até 45 e tal. Show? Então eu vou começar aqui uma nova fórmula if. E aí qual que vai ser a minha condição para saber se ela está atrasada de 0 a 15 dias? Eu basicamente vou colocar se a diferença, que foi a variável que a gente calculou ali, for menor ou igual a 15, vírgula, o que eu quero escrever? Eu quero escrever que a pessoa está atrasada até 15 dias. Então, vou escrever aqui, entre parênteses, até 15 dias. Entre parênteses não, entre aspas. Perfeito. Vírgula. Caso contrário, eu vou colocar mais uma nova condição. A nova condição é saber se a pessoa está atrasada de 15 a 30 dias. Beleza? Então, pulei uma linha usando o atalho Shift Enter. E como a gente vai ter que abrir mais uma condição, eu vou usar o atalho Tab. Alô, o atalho Tab é obrigatório? Não, é 100% opcional. É só para questão de organização, para a fórmula ficar mais organizada em bloquinhos. Beleza? Para ficar mais fácil de visualizar e entender o que está acontecendo. Agora, minha próxima condição é se a diferença for menor ou igual a 30 dias, vírgula, que eu quero escrever que a pessoa está atrasada entre 15 e 30 dias. Ué, Alô, mas você só colocou menor igual a 30. Não teria que colocar menor igual a 30 e maior do que 15? E a resposta é não. Por quê? Porque o menor igual a 15 eu já testei aqui em cima. Então, se a pessoa estiver atrasada no máximo 15 dias, a fórmula vai parar por aqui e não vai continuar. Então, se a fórmula chegar até esse ponto aqui, eu sei que a pessoa já atrasou mais do que 15 dias. Então, agora eu só preciso testar se ela atrasou até 30, beleza? Porque ela vai estar entre 15 e 30. Então, se a diferença agora for menor ou igual a 30, eu vou colocar aqui de 15 ou de 16, né? 16 a 30 dias. Perfeito. Vírgula. Aí agora vamos colocar aqui mais uma condição para saber se a pessoa está entre 30 e 45. Então, eu vou colocar aqui if, se a diferença for menor ou igual do que 45, vírgula. O que eu vou querer fazer? Eu vou colocar aqui entre aspas, até 45 dias. Na verdade, eu vou colocar aqui entre 31 e 45 dias. Então, tá lá. Até 15 dias, de 16 a 30, entre 31 e 45 dias, fecha as aspas. E agora, a única categoria que sobrou é acima de 45 dias. Como é que eu faço isso? Preciso abrir mais um if, Alon? Não, não preciso abrir mais um if. Por quê? Porque eu já testei todas as condições possíveis. A única condição que sobrou é acima de 45 dias. Então, vou colocar aqui, entre aspas, acima de 45 dias.
fecha as aspas. Agora o que eu tenho que fazer? Fechar os parênteses de todas as fórmulas que eu abri. E uma dica para você não se perder, pula uma linha na hora de fechar cada parênteses. Então olha só, pulei uma linha usando Shift e Enter. Vou fechar o parênteses. Olha só que simples que fica. Ele te mostra qual que é o parênteses que você está fechando, dessa fórmula if aqui. Vamos fazer de novo, ó. Pula uma linha, fecha o parênteses. Olha que simples, ele já vai automaticamente colocando em bloquinhos, tá vendo? Ele até criou essas linhazinhas aqui para mostrar onde que começa e onde termina a fórmula. Muito intuitivo. De novo, pula uma linha, fecha o parênteses. Perfeito. Pula uma linha, fecha o parênteses. Terminamos todas as fórmulas. Então, ó, repara que ele vai colocando em bloquinhos bonitinhos os parênteses, até voltar lá para o início, e quando ele está grudadinho ali, quer dizer que ó, a gente fechou o parênteses da primeira fórmula zona, então a gente consegue já dar um Enter e calcular bonitinho a nossa categoria de atraso. Show! Dei Enter aqui agora, deixa eu fechar essa barra de fórmulas, só para a gente conseguir visualizar as informações direitinho, e deixa eu dar um pulinho aqui do lado direito. Então tá lá, nossa categoria de atraso, vamos ver como é que ficou. Então tá aqui bonitinho, ó, esses caras aqui não tem categoria de atraso porque simplesmente não estão atrasados. Agora, esses caras aqui estão atrasados, então tá lá, atraso de 16 a 30 dias, tá certo, foi entre 15 e 30 dias atrás. Esse aqui foi até 15 dias atrás, tô gravando no dia 10 de março, então faz exatamente 15 dias, faz menos de 15 dias, na verdade, porque fevereiro tem menos de 30. Ó, cadê? Deixa eu pegar um de 45, acima de 45 dias. Ó, esse aqui já venceu em janeiro, eu tô em março, tem muito mais de 45 dias. Deixa eu ver se tem algum aqui entre 31 e 45. Tá aqui, ó. Esse aqui já venceu de 31 a 45 dias atrás. Perfeito, bonitinho pra gente. Alan, agora eu quero saber certinho quais são as notas fiscais, quais são as pessoas que estão atrasadas de 0 a 15, de 16 a 30 e tudo mais. Vamos dar um pulinho aqui no nosso relatório para fechar. E aqui dentro, se você quer ver um resuminho das suas informações, você pode, por exemplo, criar essa opçãozinha aqui de tabela. Então, eu vou clicar aqui nessa opção de tabela. E aí, dentro dessa tabela, eu quero mostrar a lista de todo mundo, ou seja, das notas fiscais que estão vencidas, de 0 a 15 dias e assim por diante. Então, vamos lá. Ah, Alon, beleza, coloquei aqui a tabela do jeito que você está falando, mas, cara, tem essa tabela, que é essa branquinha, e tem a matriz, que é essa segunda que está aqui do lado, que é essa tabela meio pintada de azul. Por que você não usou a matriz? Por que você usou a tabela? Pelo seguinte, a matriz, ela serve para a gente conseguir ver um resumo das informações. A tabela serve para a gente ver uma tabela com várias informações. Eu não quero um resumo, eu quero ver todo mundo que está com pagamento vencido. Em detalhe, todo mundo que está com pagamento vencido e qual é a categoria de vencimento dele. Se está entre 0 e 15, entre 15 e 30. Então, de novo, quando você quer ver um resumo das suas informações, por exemplo, eu quero ver a soma do faturamento de cada loja. Ou eu quero saber, por exemplo, qual que é a soma dos valores que estão vencidos a 15 dias, a soma dos valores que estão vencidos a 30 dias. Então, esses resumos, você vai criar a matriz. Se você quiser ver em detalhes as informações, você pode colocar a tabela que ela vai te ajudar, beleza? Então, coloquei a tabela. O que eu quero visualizar na tabela? A nota fiscal. Então, eu vou colocar aqui, ó, nota fiscal em valores. O que mais eu quero visualizar? Eu quero ver, por exemplo, provavelmente o valor, né? Então, eu vou colocar aqui o valor aqui dentro dos campos aqui da tabela também. E eu vou colocar a categoria de atraso. Então, eu quero saber o número da nota fiscal de cada um, qual que é o valor da nota fiscal, e eu quero saber quanto que a pessoa está atrasada, qual que é a categoria de atraso. Primeiro, repara que a letra está muito pequenininha. Então, eu vou clicar aqui no formatar o visual, vou pesquisar aqui pela palavra fonte, porque eu quero aumentar o tamanho da fonte aqui. Tá lá, tamanho da fonte 10, vou aumentar, sei lá, para um 20 ou 22 da vida. Beleza. O Elon, você falou que ele ia mostrar tudo, ele não mostrou bonitinho todo mundo. Porque o que aconteceu? Deixa eu voltar aqui nos campos da nossa tabela. Pelo seguinte, a nota fiscal é um número. E por algum motivo ele está somando o número das notas fiscais, que, socorro, não faz sentido nenhum. Então imagina, por exemplo, uma nota fiscal de número 1000, uma nota fiscal de número 1500. Ele está somando os números dessas notas fiscais que não faz sentido nenhum. Então eu tenho que falar para ele aqui o seguinte, ó. Dentro de nota fiscal tem a setinha para baixo. E o que ele fez foi somar as notas fiscais. Eu não quero que ele some as notas fiscais. Não são números que podem se somar. São números de identificação. É que nem, sei lá, matrícula de aluno na faculdade. Você não soma a matrícula de um com a matrícula de outro. Então eu vou clicar aqui, ó. Tá vendo que ele cliquei na setinha para baixo e ele mostrou que está somando? Eu vou clicar nessa opção de não resumir. E aí o não resumir, o que ele vai fazer? Ele vai saber que ele não pode somar aqueles valores, mas sim ele tem que mostrar todo mundo. Então olha só, tá lá, nota fiscal, o valor e a categoria de atraso. Mas, Alon, eu não quero ver quem está sem atraso nenhum, só quero ver quem está atrasado. Então, se eu quero só ver quem está atrasado, eu vou clicar nessa coluna, categoria de atraso, por quê?
Porque aí ele vai ordenar essa coluna do menor para o maior, em ordem alfabética. E aí, em ordem alfabética, ele começa por quem está vazio, quem não tem atraso nenhum. Mas se eu clicar mais uma vez, ele vai em ordem alfabética ao contrário. Então, ele vai de Z até A. Então, ele começa aqui por quem tem entre 31 e 45. Claro, está numa ordem aqui meio zoada, daria para a gente ajeitar essa ordem, mas dá um trabalhinho. Então, mas vamos focar aqui para a gente ver como é que ficou. Então, tá lá, categoria de atraso. Quem está atrasado entre 31 e 45 dias? Só tem uma pessoa que é da nota fiscal 50. Ah, não quero saber quem é. Você pode botar aqui o nome da pessoa dentro dos valores também. Mas estou preocupado aqui com o número da nota fiscal, que aí, obviamente, eu já consigo checar quem é essa pessoa e já cobrar ela. Então, olha só. Essa pessoa está com R$28 mil de débito entre 30 e 45 dias, já não pagou ainda, já está vencido. Essa galera toda está entre 16 a 30 dias, essa galera toda está a 15 dias e tem uma pessoa que está devendo R$11 mil que já venceu acima de 45 dias. Então essa fórmula aqui, essa análise ajudam muito a você conseguir fazer essa categorização, você conseguir fazer essa análise de pagamentos vencidos, de pessoas inadimplentes e pode te ajudar muito, mesmo que você não trabalhe na área financeira, sempre que você tiver que fazer essa análise de diferença entre datas, essa fórmula DateDiff vai te ajudar e muito. Então espero que você tenha curtido o conteúdo dessa aula. Se você gostou, deixa o like, porque assim o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas e se você gostou da aula, provavelmente mais pessoas vão gostar e você ajuda o conteúdo a ser disseminado por aí no YouTube. Então, deixa o like, comenta aqui embaixo se você chegou até o final com a nossa famosa hashtag #AtéOFimAlon. Não esqueça, aqui na descrição do vídeo deixei o gabarito, deixei o arquivo para você poder praticar na sua casa e aqui na descrição do vídeo também tem um mini curso de fórmulas DAX para você se aprofundar ainda mais nas fórmulas do Power BI e ficar fera nessa ferramenta. Então baixa o mini curso, se você ainda não está inscrito no canal, não esquece de se inscrever porque todo dia tem conteúdo de Excel, VBA, Power BI e eu te vejo no próximo vídeo.